A solidão é para mim uma fonte de cura que dá sentido à minha vida. Carl Gustav Jung. A descida consciente, o poder transformador do desaparecimento estratégico. Vivemos numa era em que desaparecer parece um crime. A sociedade moderna idolatra a visibilidade. Estar disponível, ser acessível, responder rapidamente, mostrar sua rotina, compartilhar cada conquista, cada pensamento, cada passo. As redes sociais transformaram a introspecção em algo suspeito e o silêncio em uma ausência imperdoável. Ser visto é ser validado. Mas e se a exposição constante estiver lentamente matando a possibilidade de você se tornar quem realmente deveria ser? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, acreditava que a verdadeira transformação não ocorre sob os olhos dos outros. Ela requer recolhimento, requer desaparecimento, não como uma fuga covarde, mas como uma escolha radical de reconstrução. Jung chamou isso de descida consciente. Um afastamento deliberado do desempenho, das expectativas alheias, das distrações incessantes. Para ele, os pacientes que alcançaram as transformações mais profundas foram precisamente aqueles que ousaram desaparecer. Aqueles que cancelaram compromissos, que abandonaram as redes sociais, que entraram em um estado de indisponibilidade sagrada. E ali, longe das exigências externas, encontraram algo que jamais encontrariam no ruído, a sua própria essência. A verdade é que você não pode se tornar alguém novo enquanto todos ainda o tratam como você era. A sua presença constante no mundo, física ou digital, é como uma âncora que o puxa de volta. Cada notificação, cada mensagem, cada interação casual reafirma quem você era. E quando você está tentando se tornar sua melhor versão, essa reafirmação constante é uma sabotagem silenciosa. Neste texto, vamos explorar em profundidade a tese de Jung sobre a estratégia do desaparecimento. Entenderemos por que desaparecer, mesmo que temporariamente, pode ser o ato mais poderoso da sua vida. E, além disso, mostrarei como fazer isso praticamente. Você descobrirá os 4 pilares do desaparecimento intencional: a redução radical da sua disponibilidade, o corte do consumo passivo, a criação de rotinas de reconstrução e o uso de um diário transformador. Se você se sente preso em uma identidade que já não representa quem você é, se sabe que existe uma versão de si esperando para nascer, mas não sabe como alcançá-la, este conteúdo é para você. Aqui não ouvirá frases de autoajuda ou soluções fáceis. Ouvirá verdades. Receberá um caminho. E se tiver coragem suficiente para segui-lo, você não apenas desaparecerá, você renascerá. A maior prisão do século XXI. A maior prisão no século XXI não tem grades, paredes ou fechaduras. É feita de notificações, convites, menções e curtidas. É uma prisão invisível, mas implatável. Construída pela demanda de estar sempre presente, no trabalho, nas redes sociais, nos grupos, nos aniversários, nas interações intermináveis. A lógica é clara. Se você não aparece, você não existe. Mas Jung percebeu que poucos ousaram admitir. Essa visibilidade constante está destruindo a possibilidade de transformação profunda. A presença social ininterrupta nos condena a viver sobre o reflexo de quem éramos, nunca de quem estamos nos tornando. Toda vez que você interage com alguém, essa pessoa o trata com base na versão passada que conhece. Mesmo que você já esteja em transição, mesmo que por dentro esteja tentando mudar, não há espaço para o novo quando todos ao seu redor continuam reforçando o velho. É como tentar nadar contra a correnteza de expectativas alheias. Esse fenômeno é sutil, mas devastador. Você responde a uma mensagem de alguém que o conhece desde a infância e imediatamente sente a pressão para ser aquela mesma pessoa, o adolescente inseguro. Você vai a um evento social e ativa quase automaticamente os mesmos padrões de comportamento, as mesmas piadas, os mesmos papéis. Nada muda porque você está rodeado por espelhos que apenas refletem o que já foi. Jung sabia que a psique humana é maleável, sim, mas também altamente sugestível. E quando estamos constantemente imersos em ambientes que nos definem pelo passado, a chance de surgir como uma nova versão diminui drasticamente. Foi por isso que ele observou em sua prática clínica que os pacientes que mais evoluíram eram aqueles que interromperam o ciclo de visibilidade, aqueles que ousaram dizer não ao mundo,
não por desprezo, mas por necessidade. Eles se retiraram, eles desapareceram, e nesse desaparecimento criaram espaço psicológico suficiente para se reconstruírem. Você pode até pensar que está evoluindo, lendo livros, ouvindo podcasts ou assistindo este vídeo. Mas se está sendo forçado a representar a mesma identidade para os outros, seu progresso interno será sempre comprometido. É como plantar uma semente e cavar a terra cada hora para ver se cresceu. Desaparecer, mesmo que por um tempo, é um ato de libertação. É recusar o papel social que foi imposto você para descobrir quem você é sem público, sem aplausos, sem expectativas externas. É silenciar o ruído do mundo para finalmente ouvir sua própria voz. Mas esse desaparecimento precisa ser feito estrategicamente, com intenção, método e disciplina. Não basta simplesmente se esconder, é preciso reconstruir, e é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. A descida consciente e como o isolamento deliberado pode se tornar o terreno fértil onde a sua melhor versão finalmente começa a florescer. A descida consciente. O isolamento como rito de passagem. Poucas pessoas entendem o que realmente significa isolar-se. A maioria vê o isolamento como uma fuga covarde, um colapso emocional ou um sinal de fraqueza. Mas Jung via de outra perspectiva, como um rito psicológico de passagem. Ele chamou esse movimento de descida consciente e a considerou um dos passos mais fundamentais em direção à verdadeira transformação. A descida consciente não é simplesmente parar de socializar com amigos ou deletar as redes sociais, como quem faz um detox de fim de semana. É uma decisão radical e intencional de fazer uma pausa, por um período, dos papéis sociais, do desempenho público, da distração constante, e mergulhar num espaço onde o verdadeiro eu finalmente pode emergir sem julgamento, sem plateia, sem filtros. Jung viveu essa experiência em primeira mão. Após o rompimento com Freud, ele se retirou de tudo, dos holofotes da comunidade científica, dos compromissos sociais, até mesmo da prática clínica Esse convencional. período não foi romântico. Em vez de buscar foi denso, respostas turbulento, em livros ou desorientador. em outras pessoas, o silêncio do isolamento ele não é construiu sua confortável. torre em Ele Bollingen, expõe ao às margens do desconectar-se das Lago de distrações Zurique. externas. Você E lá, inevitavelmente se iniciou um confronta com o processo que está profundo dentro. de Suas ansiedades não têm autoexploração. mais para onde se esconder. Durante anos isolado, Seus desejos Jung reprimidos desenhou gritam. mandalas, Suas contradições elas escreveu surgem em como seu diário, fantasmas. esculpiu pedras, caminhou e refletiu. Enquanto o mundo tentava compreender seu silêncio, ele estava em pleno processo de reconstrução. Esse período não foi romântico, foi denso, turbulento, desorientador. O silêncio do isolamento não é confortável, ele expõe. Ao desconectar-se das distrações externas, você inevitavelmente se confronta com o que está dentro. Suas ansiedades não têm mais para onde se esconder. Seus desejos reprimidos gritam. Suas contradições surgem como fantasmas. E é precisamente aqui que o verdadeiro trabalho começa. A descida consciente é uma espécie de viagem ao subterrâneo da psique. É como se você estivesse explorando uma caverna escura com uma tocha na mão, tentando entender o que reside nas profundezas do seu ser. E essa jornada pode ser assustadora, porque você encontrará partes de si mesmo que rejeitou por anos, medos, traumas, máscaras, sombras. Mas é neste subterrâneo que o seu poder reside. Jung afirmou que toda individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é, começa com essa ruptura inicial com o mundo exterior. Para renascer, é preciso morrer simbolicamente. E essa morte é o desaparecimento estratégico. É cessar de existir da forma como os outros o conhecem para descobrir quem você realmente é, sem as camadas, que foram construídas para agradar, para se encaixar, para sobreviver. Mas não basta desaparecer. Desaparecer sem rumo pode levar à alienação. O isolamento precisa de estrutura.
de intenção, de prática. Jung não se entregou à inércia. Ele criou um ambiente onde podia fazer o trabalho interno necessário. Ele construiu uma casa de ação, não de passividade. E isso é o que você precisa entender. O desaparecimento efetivo não é o fim do movimento, é o início de uma nova construção. Os 4 pilares do desaparecimento estratégico. Desaparecer não é se esconder. Desaparecer não é se isolar impulsivamente, nem desaparecer como alguém fugindo do mundo porque não consegue suportá-lo. O verdadeiro desaparecimento é estratégico, é meticuloso, é quase um projeto de engenharia interna. Jung não defendia a retirada caótica, mas tinha a construção de uma fortaleza psíquica, onde o indivíduo pudesse se reconstruir sem interferência externa. E essa reconstrução requer estrutura, requer pilares. Aqui estão os 4 pilares do desaparecimento estratégico, ações práticas, mas profundamente transformadoras, que permitem usar o isolamento como uma fornalha para a autotransformação. Não se trata apenas de sair do holofote, trata-se do que você faz enquanto as luzes estão apagadas. Primeiro pilar: redução radical de disponibilidade. A primeira ruptura é com a sua disponibilidade. Você precisa se livrar da conexão compulsiva com o mundo exterior. Isso significa desativar notificações, estabelecer períodos em que você está absolutamente inalcançável e parar de justificar sua ausência como se devesse explicações o tempo todo. Você não deve satisfação em relação ao seu tempo. Este é o início da soberania pessoal. Quando você limita o acesso que outros têm a você, algo poderoso acontece. Você recupera sua atenção, sua energia, seu foco. E o mais importante, você começa a reverter a lógica que o condicionou a ser um personagem social 24 horas por dia. Segundo pilar: eliminação do consumo passivo. A segunda medida é atacar o que mantém você reativo. Notícias, redes sociais, vídeos curtos, entretenimento em excesso. Tudo isso alimenta sua mente com ruído e fragmenta sua atenção. Jung sabia que a mente precisa de silêncio para metabolizar o inconsciente. Se você está consumindo constantemente, está se distanciando de si mesmo, da sua própria criação interior. Aqui o objetivo é substituir a passividade por produção. Escreva, crie, desenvolva algo. Transforme o tempo anteriormente ocupado por distrações em tempo de expressão. Pare de ser um espectador e torne-se o protagonista. Terceiro pilar: criação de rotinas de reconstrução. Agora que você silenciou o mundo e cessou o consumo inútil, o terceiro pilar é estabelecer rotinas que solidificam sua nova identidade. Isso inclui práticas como leitura profunda, escrita reflexiva, exercício físico intenso, aprendizado de novas habilidades e trabalho em projetos com verdadeiro significado. Jung valorizava profundamente a conexão entre corpo e psique e sabia que a ação concreta reforça o movimento interno. Aqui você reconstrói sua disciplina, sua clareza e sua força. A cada repetição você reafirma seu compromisso com sua nova versão. Quarto pilar: diário de transformação. O último pilar é a documentação do seu renascimento. Não para outros, mas para você. Um diário em que você escreve todos os dias, não sobre o que aconteceu, mas sobre quem você está se tornando. Esse diário é o seu espelho interior, seu laboratório psicológico, seu mapa. É onde você reconhece padrões antigos e celebra o surgimento de novos comportamentos. A escrita ancora o invisível, torna visível o que ainda está em gestação dentro de você. Esses 4 pilares não são ideias soltas, são práticas concretas que Jung, em sua própria vida, usou para se reconstruir após sua ruptura com o mundo científico e sua crise existencial. Elas representam um caminho direto, mas não confortável, para a individuação.
Não é um processo fácil, requer disciplina, coragem e, acima de tudo, honestidade brutal com o que você é e com o que ainda não é. Mas mesmo com todas essas práticas em ação, o isolamento inevitavelmente leva a um confronto: o silêncio. E dentro do silêncio mora um inimigo ainda mais perigoso que o mundo exterior: você mesmo. O teste final. O confronto com o silêncio. Há um momento no desaparecimento estratégico em que tudo fica em silêncio. O ruído das redes desaparece, as mensagens param de chegar, os convites cessam. E o mundo que antes parecia tão urgente, agora se torna distante, quase irrelevante. Para muitos, esse silêncio parece libertador. Mas, na verdade, esse é o verdadeiro teste. Porque é precisamente nesse silêncio que aquilo que você tentou evitar a vida toda, finalmente aparece. A dor do silêncio não é física, é psíquica. Ela se instala com uma sensação de desconforto que você não sabe nomear. Nos primeiros dias de isolamento, sua mente tentará sabotar você com distrações. Volte ao Instagram por um minutinho. Responda àquele amigo só para não parecer grosseiro. Abra o YouTube, você merece uma pausa. Mas, com disciplina, se você resistir, essa neblina começa a se dissipar. E é aí que as vozes verdadeiras emergem. A mente humana, quando não é anestesiada pelo fluxo contínuo de estímulos, começa a projetar para fora o que estava armazenado no porão da consciência. E o que havia lá? Velhos medos, arrependimentos que você fingiu ter esquecido, raiva não resolvida, sonhos abandonados, partes de você que foram silenciadas para se encaixar nos moldes do que os outros esperavam de você. Jung falou disso com brutal clareza. O processo de individuação começa quando o ego é confrontado com o inconsciente. E esse confronto geralmente ocorre por meio de sofrimento psíquico. Não porque você esteja quebrado, mas porque, pela primeira vez, você está em contato com partes de si que estavam reprimidas. O silêncio expõe, o silêncio desnuda, não perdoa. Mas é nesse momento, em que tudo parece desconfortável, estranho, caótico, que você começa a enxergar com clareza. Você percebe o quanto viveu reagindo ao mundo, em vez de criar sua vida. Quanto suas decisões foram baseadas na necessidade de aprovação, no medo da rejeição, na manutenção de uma imagem que nunca representou sua essência. No silêncio, você percebe o teatro, e aqui está a verdade. Esse desconforto necessário é um sinal de que as máscaras estão começando a cair. Jung entendeu que não há luz sem primeiro encarar a escuridão. A dor do silêncio é o útero da transformação. É onde a nova identidade começa a se formar, mesmo que imperceptivelmente. É no desconforto que os velhos padrões começam a desmoronar. É na solidão que a clareza floresce. Mas isso não significa que o trabalho terminou. Pelo contrário, é agora que a verdadeira transformação começa. Porque desconstruir não basta. É necessário reconstruir uma nova identidade, uma versão de si mesmo que não nasceu para agradar, mas para existir em plenitude. E esse renascimento não acontece publicamente. Acontece no escuro, em silêncio, como tudo que é sagrado. O renascimento, o retorno ao mundo transformado. Após semanas ou meses de desaparecimento estratégico, silêncio disciplinado e trabalho interno profundo, algo muda, mas não de forma explosiva. A verdadeira transformação acontece lentamente, como uma planta crescendo debaixo da terra, invisível aos olhos externos, mas implacável em sua força. E então chega o momento de reaparecer, de retornar à vida social, ao mundo, à existência externa. Mas aqui reside a ironia. Quando feito corretamente, o reaparecimento nunca é um retorno a quem você era. É uma emergência, uma revelação, uma reencarnação psicológica. As pessoas olham para você, mas não o reconhecem. Elas não conseguem explicar o que mudou. Seu rosto continua o mesmo, sua voz é a mesma, mas há algo ali que perturba, uma espécie de presença, clareza, firmeza, que não existia antes. E isso as perturba porque esperavam encontrar você como sempre conheceram, aquele que aceitava tudo, que se encaixava, que seguia as regras do jogo invisível. Mas agora, diante delas está alguém que não precisa mais de validação externa, alguém que não se molda mais às projeções alheias, alguém que foi forjado no fogo do silêncio. O retorno, então, é quase um anticlímax para o mundo externo,
Porque enquanto todos estavam preocupados em manter aparências, você estava investigando a fundo. Você não voltou para ser notado, você retornou para viver autenticamente. E por essa razão, sua mera presença se torna desconfortável para aqueles que ainda estão presos em versões falsas de si mesmos. Jung viu essa transformação como uma inevitabilidade do processo de individuação. Ele disse que o verdadeiro self só pode emergir quando o ego é reestruturado, quando as identificações superficiais são desfeitas. Quando isso ocorre, o sujeito deixa de ser reativo. Ele se torna o criador de si mesmo. Ele não é mais guiado pelo mundo. Ele guia a experiência dentro dele. O mais interessante é que, ao retornar, você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa explicar onde esteve, o que fez, o que aprendeu, porque o resultado está no olhar, na postura, nas escolhas seletivas, na firmeza silenciosa com que você se recusa a se reconectar a padrões antigos. Você deixou de ser um espelho para os outros e agora eles não conseguem mais se enxergar em você. Isso pode assustar, pode afastar pessoas, mas também inspira, porque toda transformação autêntica ativa o inconsciente coletivo. Ela perturba os complacentes e desperta o que estava adormecido. Esse novo você é um ser híbrido entre o antigo e o renascido. Um ser que integrou as sombras, que aprendeu a ficar sozinho, que enfrentou seus próprios demônios e retornou com sabedoria. E agora, no lugar da ansiedade de pertencimento, existe paz, no lugar do medo da rejeição, integridade, no lugar do desempenho, presença. A verdadeira liberdade, viver além das expectativas. Mas talvez uma última pergunta permaneça. Por que fazer tudo isso? Por que desaparecer? Por que suportar a dor do silêncio? Por que se reconstruir longe dos olhos do mundo? A resposta está no impacto que isso tem sobre sua vida como um todo. Porque ao renascer, você não só se transforma internamente, você altera radicalmente seu modo de viver, amar, trabalhar, existir. Desaparecer do mundo por um tempo não é uma escolha simples, é um ato de coragem. É o equivalente moderno de entrar na caverna escura que você mais teme. E, como disse Joseph Campbell, é lá que você encontrará o tesouro que procura. O desaparecimento estratégico não é apenas uma pausa, é um processo alquímico. Você entra como uma pessoa condicionada, fragmentada, perdida nas expectativas dos outros e emerge como um indivíduo lúcido, consciente do seu próprio poder. Carl Jung compreendeu isso profundamente. Ele sabia que nenhuma transformação verdadeira ocorre sob constante observação. O crescimento psíquico é um fenômeno íntimo, interno, que exige retirada. Assim como uma cobra que troca de pele, você precisa se livrar daquilo que já não lhe serve. E esse é um processo solitário e doloroso, mas absolutamente necessário. O que poucos entendem é que a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer quando quer. A verdadeira liberdade é não ser mais refém da opinião alheia sobre quem você é. É viver em alinhamento com o que pulsa dentro de você, mesmo que o mundo não aplauda, mesmo que critique, mesmo que vire as costas. Porque quando você se torna a sua melhor versão, você começa a viver com base em princípios e não em impulsos, com direção e não com distração, com presença e não com performance. E essa versão de você, forjada em silêncio, moldada pela disciplina, sustentada por práticas internas, é invencível. Não vive para agradar, não precisa provar nada, não implora atenção. Simplesmente é. E esse ser é magnético, autêntico, transformador. Você se torna uma presença que inspira, não porque tenta, mas porque existe com verdadeira profundidade. O desaparecimento estratégico, portanto, não é um fim, é o começo de uma nova vida, uma vida em que você não apenas sobrevive, você constrói, cria, lidera, serve, vive com propósito. O mundo ao seu redor permanecerá o mesmo, mas a maneira como você o habita será completamente diferente. E isso muda tudo. Se este conteúdo o tocou, comprometa-se agora. Estou pronto para desaparecer. Esse simples ato, mais do que um compromisso, é uma declaração pública da sua reconstrução interna. Não pare aqui, sua transformação está apenas começando. Cada parte dessa jornada importa. O próximo passo é essencial para consolidar o que começamos aqui. Não pule esta travessia, pois é na descida consciente que você encontrará quem sempre esteve esperando por você nas profundezas do seu ser.